Olá a todos do canal. Este fato ocorreu em época de quaresma, no sítio da minha avó. Essa história é meio longa, mas é real. Em uma de nossas férias escolares, fomos quase todos os familiares para o sítio da minha avó. Eram 5 de nossos tios e 9 netos. Nós, netos, já adolescentes, fomos um dia antes de nossos tios e fomos de trem com a minha avó, para que ela pudesse colocar a casa em dia. Enquanto os meus tios e os meus pais iam de ônibus até a cidadezinha, para só depois subir até o sítio, com a maioria das compras, pois o sítio era muito grande e precisaria da ajuda de todos para arrumar o local. No primeiro dia, parecia estar tudo dentro dos conformes, mas nenhum de nós, os 9 netos, arriscaríamos sair de perto da casa, pois mesmo de dia, muita coisa acontecia de estranho. O lugar era cercado pelo mato. Bem, naquela tarde, quando terminamos de almoçar, resolvemos ir para a cachoeira. E como a minha avó tinha que organizar a casa, tivemos que ir sozinhos. No caminho até a cachoeira, tínhamos que ir com uma foice para roçar o mato e se livrar das cobras, que eram muitas. E lá fomos nós. Como sabíamos os horários dos trens, tínhamos que andar rápido para atravessar a ponte, pois o trem passava sobre a ponte. Enquanto atravessávamos a ponte, nada de anormal, só alguns barulhos embaixo dela. Continuamos a nossa caminhada, mas meio desconfiados, pois aquele barulho que escutamos embaixo da ponte estava nos seguindo. O barulho era parecido com o pio de uma coruja, só que bem mais sinistro, e nos seguia pelo mato. Pouco depois, esse barulho parou e deu lugar a outro barulho, um barulho de passos. Era como se algum animal nos seguisse pelo mato. Sabíamos que não era onça, porque onça carrega um cheiro forte consigo, um cheiro tipo de zoológico. Os meus primos mais velhos desceram na frente com a foice e deram um jeito de fazer uma trilha legal. Logo que chegamos à cachoeira, entramos naquela água gelada. Eu escalava a lateral da cachoeira, pelas pedras. Já até havia esquecido dos barulhos que nos seguiam mais cedo. E foi aí que o meu primo mais velho berrou de uma forma que fez eco embaixo da ponte. Corremos até onde ele estava, e assim que saímos de perto da ponte e entramos na água, eu juro que vi um pássaro negro enorme sair debaixo da ponte e voar. Mas esse pássaro era dos grandes. E o meu primo estava sentado atrás da base da ponte. Ele estava branco, chorava muito e tremia. Pegamos ele e saímos dali bem depressa. Fizemos o caminho de volta para o sítio. E quando ele se acalmou, ele nos contou que quando foi mergulhar, ele sentiu alguém forçar o seu ombro para debaixo d'água. Já estávamos a uns 300 metros da ponte, porém ainda andávamos sobre o trilho, pois, como eu disse, o mato era bem fechado e nos trilhos não havia mato. Então podíamos andar tranquilo, sem nos preocupar com cobra. Mas o trilho passava a uns 3 quilômetros do sítio da minha avó. Então, o resto do caminho tínhamos que ir mato adentro, fazendo trilhas com a foice,
Enquanto íamos pelos trilhos, pedimos para esse primo mais velho contar melhor o que aconteceu. E ele começou a contar que assim que ele olhou para trás, deu de cara com algo que parecia um morcego, mas era muito grande. Nisso que ele terminou de falar, escutamos um barulho no mato, mas dessa vez se aproximando do trilho. O estranho era que eram os mesmos passos que escutamos enquanto íamos para a cachoeira. Tenho certeza que aquela coisa estava nos perseguindo. Então, todos nós saímos correndo dali. Quando chegamos na última curva para o sítio, a minha avó vinha em nossa direção. E como a casa ficava em cima de um morro, dava para ver boa parte do trilho. E foi aí que a minha avó disse que viu um enorme pássaro negro passar por lá. Mas a coisa estava andando pelo mato. A princípio, ela pensou que talvez fosse algum outro animal. Mas assim que a coisa saiu voando, ela ficou aterrorizada. Ela correu para dentro de casa e pegou a sua espingarda. Mas quando voltou lá fora, ela não viu mais nada. O nosso terror era tanto que trancamos toda a casa. E a noite logo chegou. Eu só queria que aquele dia acabasse logo. Então, por volta de 8 horas da noite, eu me deitei no quarto junto com os meus primos, para tentar pegar no sono. Naquela noite fazia um frio fora do comum. E eu tremia muito, mesmo estando embaixo de 2 cobertores. Por volta de meia-noite, eu acordei com um farfalhar de morcego e um forte bater de asas. Acordei junto com os meus primos. A minha reação naquele momento foi sair do quarto. Porém, a minha avó gritou para que ficássemos no quarto e trancássemos a porta. Fizemos o que ela pediu e logo começamos a escutar o barulho daquele pássaro enorme sobrevoar a casa. Aquela criatura pousou sobre o telhado e tentou arrancar as telhas da casa. A minha avó, com a espingarda em punhos, não se arriscava a sair lá fora. E foi aí que ela começou a fazer um tipo de oração que eu nunca tinha escutado em toda a minha vida. Todos nós, os primos, estávamos apavorados ali no quarto. E logo em seguida, escutamos um tipo de barulho diferente. Primeiro foi urros, e em seguida foram passos pesados correndo pelo sítio. Parecia ser outra criatura. E aquilo que corria também pulava, fazendo muito barulho. Pouco tempo depois, aqueles barulhos pararam. E logo escutamos aquele bater de asas irem para longe. Então, logo a minha avó chamou a mim e os primos mais velhos. Então saímos do quarto. Ela disse que orou para um espírito da mata muito antigo, para ele nos proteger. E que esse espírito havia aparecido para afugentar a coisa que sobrevoava a casa. Já era por volta de 2 da manhã. E a lua cheia clareava o céu. A minha avó começou a preparar um bolo, pois segundo ela, era uma forma de agradecimento para aquele espírito. E assim que o bolo ficou pronto, fomos até uma pedra que ficava próximo a uma bica. Fomos eu, a minha avó e mais 3 primos, os mais velhos. A minha avó distribuiu um pedaço de bolo para cada um de nós. Então, quando chegamos na bica, cada um teve que colocar o seu pedaço de bolo em uma pedra.
todos dizemos obrigado e saímos dali. E assim que nos distanciamos, eu, por curiosidade, olhei para trás e vi a coisa mais assustadora que vi em toda a minha vida. De dentro do mato saiu uma enorme criatura, com pelos brancos por todo o corpo. Aquilo era enorme e andava sobre 2 patas. Não sei dizer se era um lobisomem, pois além da sua pelagem ser branca, as suas pernas não eram tortas na parte dos joelhos, como muitos a descrevem. A criatura andava curvado e a sua cara lembrava muito a de um cachorro. Neste momento, aquela coisa me encarou, com aqueles olhos vermelhos, fazendo todos os pelos do meu corpo se arrepiarem. E foi aí que a minha avó me puxou pelo braço e disse para ninguém olhar para trás. E assim fizemos. Assim que chegamos em casa, trancamos todas as portas. A minha avó disse para não termos medo, pois aquele ser que estava lá fora não nos faria mal algum. Estava ali para proteger a casa. Porém, ele não gosta de contato com o ser humano. E por isso, não é bom olhar diretamente para ele. Eu e os meus primos não conseguimos dormir aquela noite, sabendo que aquela coisa estava lá fora. E mesmo aquilo sendo do bem, era muito assustador. A minha avó se mudou daquele sítio e veio morar com nós na cidade. Ela conta várias outras coisas que já aconteceu naquele lugar e que ainda trarei para o canal. Bem, e é como diz aquele ditado: talvez a criatura fosse um lobisomem albino que estava ali com o propósito de nos proteger da criatura morcego. Boa noite.